tecnologia de PCR e RT-PCR em tempo real e suas aplicações na área médica. Então, o que é o PCR? Né? É uma reação na cadeia na polimerase. Né? É uma simulação de uma replicação de DNA. Essa técnica é para obter pequenas quantidades de DNA in vitro, empregando elementos no processo natural de replicação do DNA. Então, todo e qualquer PCR vai precisar de reagentes, né? Que são as amostras, os primers, DNTPs, a Taq polimerase, magnésio, tampão do PCR e o termociclador, que é o aparelho. Então, a amostra vai ser o material, pode ser sangue, né, biópsia de qualquer tipo, cabelo, unha, etc. Os primers, pelo menos um par, identifica o local correto, por exemplo, o gene do material para ser amplificado. As DNTPs vão sintetizar novas cópias de material a ser amplificado. A Taq polimerase sintetiza as novas cadeias de DNA ou cDNA. Magnésio e o tampão colaboram com a atividade da polimerase. E o termociclador, que é o aparelho, vai alterar a temperatura para desnaturar a molécula de DNA, ao anelamento dos primers e ao alongamento, extensão das novas cadeias de DNA. Então, essa etapa vai variar de 30 a 60 segundos. Ele é um método rápido e eficiente para amplificar as sequências específicas. Então, a gente tem o PCR convencional, né, que é um PCR que vai utilizar, né, os 7 reagentes. A reação vai acontecer em 3 fases, né? A desnaturação, que vai ocorrer de 95 a 96 graus, né? A desnaturação, ela rompe as pontes de hidrogênio e abre a fita dupla, né? O DNA genômico contendo a sequência amplificada é desnaturado, ou seja, ocorre a separação da dupla fita de DNA. Depois tem um anelamento dos primers, né, que ocorre de 50 a 65 graus. O anelamento liga os primers na região específica que quer ser amplificada. Então, isso vai ter uma composição dos primers. Né? Então, é chamado de anelamento ou hibridização, né, que os iniciadores dos primers se ligam à fita de DNA que pretende amplificar. Um deles é complementar a sequência da outra fita. São eles que irão identificar ou marcar qual trecho de interesse do DNA que deve ser copiado. E na terceira fase tem a extensão ou polimerização, que vai ocorrer a 72 graus, né? Que vai ativar a Taq polimerase para sintetizar novas cadeias. Então, o ciclo vai ocorrer de 30 a 40 vezes. Esse ciclo ele é realizado inúmeras vezes, né? Uma base de 30 a 40, ele vai ocorrer inúmeras vezes até atingir milhões de cópias. Na PCR convencional, tem a detecção do produto de amplificação normalmente, né, que é feita em eletroforese em gel de agarose. Após a coloração, ocorre a visualização do DNA pesquisado. Então, a gente tem também o PCR em tempo real, que é chamado de qPCR, porque ele é um PCR quantitativo, né? O PCR convencional é semi-quantitativo, né? Então, no PCR em tempo real, a reação vai acontecendo, cada ciclo do PCR vai passando e vai amplificando de forma exponencial determinada região, né? Que marcou o prime, e consegue ver no computador se tem amplificação ou não, né? Então, ele vai monitorar em tempo real, né? Ele vai permitir a quantificação dos ácidos nucleicos por meio de emissão e capacitação de fluorescência que ocorre durante o processo, né? Essa emissão de fluorescência gera um sinal que aumenta na proporção direta na quantidade do produto da PCR. Então, vai requerer um termociclador, que é o aparelho, com sistema óptico para poder ver a fluorescência e a captação da emissão, e o computador vai analisar esses dados.
né? Então, o PCR em tempo real, o resultado é visualizado imediatamente, né? Isso é possível por causa das adições de sondas fluorescentes à reação do PCR. Então, a amplificação do DNA-alvo é monitorada durante o processo do PCR em tempo real. À medida que o DNA vai sendo amplificado, o nível de fluorescência cresce proporcionalmente. Então, esse equipamento é capaz de detectar a fluorescência eventualmente produzida pela amostra. E assim, a técnica vai permitir acompanhar a reação e apresentar tudo em tempo real. Além disso, por meio do monitoramento da taxa de aumento da fluorescência, é possível determinar com precisão a quantidade de DNA-alvo presente na amostra original. Então, o qPCR pode ser utilizada para avaliar a presença de um patógeno na amostra, né? Pode ter um teste quantitativo ou qualitativo. Não? Então, o PCR vai ocorrer nos mesmos graus que o PCR convencional, porém com essa diferença do PCR convencional. Então, a reação da transcriptase reversa possui um molde inicial de RNA, né, que vai gerar um cDNA, que é o DNA complementar, a partir das DNTPs. A reação inicial da transcrição reversa ocorre geralmente a 42 graus, por meio de 30 a 60 minutos. Então, após obter o cDNA, uma alíquota dessa amostra do cDNA é utilizado para a reação de amplificação do PCR. Desculpa, vai fazer isso no PCR. Então, nós temos também a síntese de DNA, né? O DNA complementar, que é o cDNA, né, é uma fita de DNA sintetizada pela transcriptase reversa, a partir do molde de RNA, que corresponde à forma mais conveniente de se manipular a sequência de codificação do RNA mensageiro, que é o RNAM. Então, a síntese de cDNA, né, a fita de DNA, é sintetizada pela transcriptase reversa, pelo molde de RNA, que vai corresponder à forma mais conveniente para manipular a sequência de codificação do RNA mensageiro. Isso porque o RNA é uma molécula que é facilmente degradada por enzimas denominadas RNAases. Então, tem 3 tipos diferentes de primes que são usados para sintetizar o cDNA. No primeiro, no caso do RNA mensageiro de eucariotos, que possui uma cauda de poliadenosinas na extremidade de 3 linhas da molécula, é utilizado um prime denominado oligo-DT, que contém 18 nucleotídeos de timidina, né, e consequentemente vai hibridizar todos os RNAs mensageiros das células eucariotes simultaneamente. Na segunda opção, a gente tem opcionalmente, pode ser utilizado um coquetel de primers chamados comumente de random primers, né, que aleatoriamente se ligam às moléculas de RNA, não exclusivamente, tá? E servem de molde para a reação da transcrição reversa e obtenção do cDNA. E a terceira opção, a gente tem que pode ser uma sequência de oligonucleotídeos específica ao RNA, que é o alvo de amplificação da transcriptase reversa. Então, no RT-PCR, ele vai isolar o RNA a partir de uma amostra do paciente com a transcriptase reversa. O cDNA vai ser gerado por complementariedade. Então, a gente vai ter o RT-PCR, que é uma transcrição reversa seguida da reação em cadeia da polimerase, né, que é o RT-PCR vai ser reverse transcriptome polimerase, né, em inglês.
Então, é um método laboratorial utilizado desde 1983, que utiliza a enzima da transcriptase reversa para transformar o RNA do vírus em DNA complementar. Ele é usado principalmente para medir a quantidade de RNA específico, né? Isso é, através do monitoramento da reação de amplificação usando fluorescência, né? Que é uma técnica usando, né, lá o PCR quantitativo em tempo real. Então, o RT-PCR combinado com o PCR em tempo real são usados para analisar a expressão gênica e quantificação do RNA viral em pesquisas e contextos clínicos, né? Esse método pode ser aplicado em diversas áreas de pesquisa e diagnóstico, como detecção vírus diversos, além de estar em avaliação para uso de análise de perfil, né, genético de tumores, né? Onde está em análise. Então, a gente tem as sondas, né, que vão identificar. São várias, mas a gente vai usar mais a TACMA e a Saber-Green. Né? Então, qual é a vantagem de usar a TACMA e a vantagem de usar o Saber-Green? Na TACMA, a gente tem um sinal de fluorescência produzido por hibridização de sondas específicas, reduzindo significativamente o aparecimento de sinais falsos positivos. Qual é a desvantagem da TAC? Ela, para cada sequência-alvo, é diferente, é necessário uma sonda diferente, né? A vantagem da Saber-Green, né, é uma amplificação de sinal de qualquer sequência da dupla fita de DNA, reduz o custo dos ensaios, porque não é necessário o uso de sondas, porém tem desvantagem, né? Produção frequente de sinais falsos positivos, né? Porque os fluoróforos ligam-se a qualquer dupla fita, incluindo sequências inespecíficas e dímeros de prime, né? Que os dímeros não podem acontecer. Então, a gente tem aqui a especificidade de cada um, né? A TACMA é uma alta especificidade, né? Então, a sonda TACMA vai complementar uma região interna do produto de PCR e é ligado a um composto fluorescente. Quando a amplificação começa, o DNA polimerase corta a sonda e a fluorescência é liberada. A fluorescência é liberada a cada ciclo, gerando um sinal fluorescente específico da sequência. Então, o Saber-Green vai utilizar corante fluorescente e a TACMA tem uma alta sensibilidade. Então, a sonda TACMA pode usar cores diferentes, né? Ela é multiplex, ou seja, pode analisar vários genes ao mesmo tempo, é sensível e específico. Então, não precisa da curva de dissociação que o computador já dá o resultado. Na Saber-Green, né, tem um fluoróforo, que tudo que transmite fluorescência, que vai se intercalar com a fita dupla de DNA no meio. Então, na Saber-Green não vai permitir multiplex, né? Ou seja, só estuda uma doença porque só tem um corante, que é o verde. Então, analisado pelo Saber-Green, você tem a curva de dissociação, né? Que é a temperatura, tem uma temperatura ideal que vai te dizer a amplificação do DNA, né? Então, a curva de dissociação, metade da fita dupla está no formato da fita simples e a outra metade está na fita dupla. Então, a gente tem quais são as aplicações do PCR em tempo real. A gente tem o perfilamento genético ou microarray, né? Então, o microarray é uma técnica de hibridização que vai permitir a investigação da análise de expressão de milhares de genes ao mesmo tempo. Tem o poliformismo também, que é a técnica adequada para avaliar mutações, incluindo os poliformismos, né? Contendo um único núcleo modificado, substituindo muitas vezes outras técnicas muito mais trabalhosas e de maior custo, como o sequenciamento. Os ensaios de polimorfismo de conformação da fita única ou análise de
fragmentos de restrição. Tem também a genotipagem e descrição alélica, que é aplicada na genotipagem de indivíduos ou organismos experimentais, permitindo, por exemplo, a discriminação alélica ou detecção de mutações pontuais que predispõem os indivíduos a doenças genéticas particulares. Tem também a detecção de translocação cromossômica, que vai permitir a detecção, em certos casos, a quantificação de translocação cromossômica ou de seus transcritos em fusão gênica em uma amostra do paciente para uso na determinação da doença residual mínima ou para avaliar a possibilidade de progressão de doença. E por último, a gente tem a farmacogenética, né, que vai analisar a expressão gênica em resposta a determinados tratamentos medicamentosos. Então, a análise ele vai permitir uma melhor seleção do medicamento para um paciente e vai permitir a determinação da cinegenética de ação de um medicamento. Então, para concluir aqui, a gente tem no diagnóstico clínico molecular, a PCR em tempo real pode ser utilizada para avaliar a carga viral ou bacteriana, né? Determinação da resistência a antibióticos e até mesmo pro diagnóstico de tumores malignos. Né? A utilização dessas tecnologias de amplificação por tempo real ainda permanece com uso limitado por causa do custo elevado relacionado aos reagentes e principalmente aos sinais de detecção empregados. Então, vimos aqui, né, amplificação e importância das aplicações multidisciplinares do uso rotineiro da PCR e o RT-PCR em tempo real.